Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é um vídeo sobre o 9º dia da Mostra de São Paulo 2015. Hoje eu vi mais 5 filmes. O primeiro foi um filme do Peru, chamado Magallanes, que é uma proposta de ser um thriller ao mesmo tempo que é um estudo de personagem. O filme gira em torno de um taxista, que ele tinha feito parte de um destacamento militar no passado, e um dia ele reconhece uma moça que entra no táxi dele como sendo uma garota que na época que ele estava no exército, quando eles invadiram uma cidade, eles sequestraram essa menina para servir como escrava sexual do coronel. E ele se sente culpado em relação a isso e ele resolve tentar ajudar essa menina que está enfrentando problemas financeiros. E para isso ele bola um golpe, um crime, e boa parte da atração do filme é ele tentando dar esse golpe, enfrentando os obstáculos, enfrentando a polícia a vítima, que é um cara mais esperto, mais inteligente, enfim. E do ponto de vista de estudo de personagem, o filme tenta discutir a culpa que ele sente em relação aos atos do passado e discutir de certa maneira se existe a possibilidade de uma redenção, etc. E tal. O problema é que se o aspecto de thriller do filme funciona, depois que o golpe em si é dado, se é bem sucedido ou não, não vou falar, não vou dar spoiler, e o filme passa a se concentrar simplesmente no estudo de personagem, ele perde boa parte do interesse, porque o dilema que ele vive é um dilema cuja solução é óbvia, quer dizer, é claro que ele tem que se sentir culpado. O filme até tenta colocar uma surpresa, que de novo eu não vou dar spoiler, mas colocar um elemento para pegar o espectador um pouco de surpresa em relação ao desenvolvimento do personagem, torna um pouco mais complexo, mas ainda assim não é o suficiente para justificar a duração do tempo que o filme passa investindo no desenvolvimento desse personagem. Mas é um bom filme, especialmente no seu esforço para criar suspense. Nesse sentido, ele é um exercício de gênero que funciona. Bem melhor é um filme que eu vi a seguir, um filme da Alemanha chamado O Culpado, que é um filme que gira em torno de um padre, e que um dos melhores amigos dele, que também é padre responsável por uma paróquia, ele é acusado de ter abusado sexualmente de um menino de 15 anos. E o filme gira em torno primeiro da dúvida em relação ao protagonista sobre se o amigo dele cometeu ou não aquele crime. E a partir do momento que ele conclui que sim, cometeu, isso não é spoiler, logo ele percebe que o cara cometeu o crime, e a maneira como ele reage a isso e o choque dele ao perceber que a igreja tenta encobrir. Nesse sentido é um filme, claro, muito atual. É um filme que fala de um escândalo que nos últimos 15, 20 anos praticamente se tornou algo intimamente relacionado à história da Igreja Católica e do próprio Vaticano. Quando a gente pensa em padre, já virou até clichê falar de assédio sexual, que claro, também é injusto, mas enfim, é o preço que se paga até pelas tentativas, pelos esforços da igreja para encobrir esses crimes. Tem, aliás, vários documentários que são, eu já recomendei em alguns vídeos, alguns textos que lidam com esse assunto. Tem um documentário específico que chama The House of God. Enfim, é um título, The House of God, não vou lembrar do título, caramba, depois eu cito, eu coloco na descrição do vídeo. Mas que é um documentário que expõe, inclusive, os esforços do ex-papa, né, o Bento XXIII, nem vou lembrar qual é, o cardeal Ratzinger, para encobrir, na época ele era cardeal e ele era responsável por investigar os crimes e encobrir esses crimes. E o filme lida não só com essa mancha constante na história da Igreja Católica, mas principalmente com os esforços desse padre específico para fazer a coisa certa. E como ele consegue, ou se ele vai conseguir ou não, conciliar a fé dele e o ofício de líder daquela comunidade com a obrigação de fazer a coisa certa. É um estudo de personagem, então, o filme. Aliás, não é só um estudo de personagem. Um estudo de personagem é um estudo de moralidade. Complexo, adulto, sem respostas fáceis, sem soluções maniqueístas, e realmente me agradou muito. É um filme que não se acovarda diante das questões que ele mesmo levanta. O filme seguinte que eu vi foi um documentário sueco chamado Todo Rosto Tem um Nome, e que ele é importante principalmente do registro histórico que ele faz. Ele pegou uma imagem de arquivos que foram tomadas logo depois da libertação dos campos, da liberação dos judeus dos campos de concentração no final da Segunda Guerra, e ele pega alguns navios que estão chegando na Suécia, e ele pega aqueles ex-prisioneiros de campos de concentração e ele tenta encontrar os nomes daquelas pessoas que a gente vê naquelas imagens de arquivo.
e entrevista algumas dessas pessoas hoje, quer dizer, 70 anos depois, para ver como elas se sentiam, quem elas reconhecem naquelas imagens, como elas se sentem diante daquelas memórias. E nesse sentido é interessante o filme. Primeiro, como eu falei, ele é bacana, ele dá uma dimensão individual, uma dimensão humana a uma tragédia, que é uma tragédia tão grande e que a gente tende a esquecer muitas vezes quando tem uma tragédia dessa escala, a dimensão humana da tragédia. E o filme recupera isso ao dar nomes para aquelas pessoas. Mas além disso é interessante porque é interessante a maneira como ele ilustra as diferentes formas com que as pessoas reagem àquelas memórias. Alguns se recusam a falar sobre os tempos no campo de concentração. Outros falam com uma mágoa e uma dor profunda. Outros falam quase como se fosse ainda algo catártico poder reviver aquelas memórias. Então é um filme que funciona não só, como eu falei já algumas vezes, como registro histórico, mas também como uma espécie quase de análise de algo, de uma série de pessoas que viveram, aliás, falar de estresse pós-traumático é até um eufemismo, mas que viveram um dos maiores traumas da história da humanidade e a maneira como tenta se processar essas lembranças tão dolorosas. É um filme muito comovente, principalmente por inclusive fazer um paralelo com refugiados dos dias de hoje, mostrando que de certa forma a humanidade parece incapaz de aprender com os próprios erros. O quarto filme que eu vi foi um filme, para mim um dos melhores filmes que eu vi na mostra, chamado Bone Tomahawk. É um western. A premissa é absurda e o que é legal é que o filme sabe que a premissa é absurda. É um grupo de índios que são, aliás, não é nem caricatura de índio, é uma versão monstruosa, grotesca, absurda, irrealista de um grupo de canibais, de um pequeno clã que sequestram três pessoas de um pequeno vilarejo, e o xerife da cidade, junto com o marido de uma moça que foi sequestrada e mais dois outros cidadãos dessa cidade, saem para resgatá-los. Nesse sentido, o filme ele é muito tenso, mas ao mesmo tempo que ele é tenso, ele consegue se divertir com o absurdo daquela trama e com o humor dos personagens, com a dinâmica que vai surgindo entre aqueles personagens à medida que eles estão nessa longa jornada. É interessante, por exemplo, observar como o Richard Jenkins, sinceramente, para mim é uma atuação que merecia prêmios, porque o Richard Jenkins tem 68 anos, o Kurt Russell tem 64, e no filme o Richard Jenkins vive um velho que é referido, aliás, ele é mencionado como sendo um velho diante do Kurt Russell, que tem só 4 anos mais novo, e a gente acredita que ele realmente é muito mais velho, que ele é frágil, e é um personagem divertido, porque a maneira como ele tenta lidar com aquela jornada é falando o tempo todo, falando trivialidades, e irritando os personagens, mas ao mesmo tempo divertindo o espectador. E como eu falei, é uma jornada sempre tensa, porque a gente sabe que eles estão enfrentando uma ameaça extremamente perigosa. Ao mesmo tempo, o filme se encaixa de uma maneira quase clássica no gênero western. Então ele funciona como western, mas com uma pegada moderna, não só através dos diálogos, que são diálogos que têm um viés contemporâneo, mas também pelo senso de humor, que não é um senso de humor que normalmente a gente relacionaria a um western clássico. O Kurt Russell, é bom ver o Kurt Russell como protagonista. Há muito tempo ele não ganha a oportunidade de fazer um projeto ambicioso como protagonista. Continua tendo uma presença em tela extremamente carismática. O Matthew Fox, que muitos vão lembrar como o Jack da série Lost, ele faz um personagem curioso, que é um cara extremamente vaidoso, mas ao mesmo tempo ele é um cara eficiente no que ele faz, que é ser um pistoleiro. E o Patrick Wilson, que vive o personagem talvez que mais sofre no filme, que ele está com a perna quebrada e ele tem que fazer essa jornada com essa perna quebrada para resgatar a esposa. E a gente realmente tem vários momentos no filme que a gente sente a dor do personagem, física inclusive, não a dor emocional, mas a dor física. É um filme, aliás, com cenas extremamente grotescas, mas é aquele grotesco que diverte. A gente sente nojo, sente repulsa, e isso é divertido no filme. E o último filme que eu vi no dia foi um filme chamado A Bruxa, uma coprodução dos Estados Unidos e Canadá, que ele se passa na Nova Inglaterra, suponho no século XVIII, e acompanha uma família, pai, mãe e 5 filhos, que são expulsos de uma pequena comunidade, acusados de desvirtuar a religião católica. E a gente percebe que na verdade esse desvirtuamento é porque eles são extremamente fundamentalistas, é uma crença muito arraigada, extremada nos dogmas católicos. E
Quando eles estão morando sozinhos, nesse lugar afastado, à beira de uma floresta, e aliás a maneira como a floresta é fotografada no limite da casa, de uma maneira imponente, ameaçadora, sombria, é muito eficiente para criar a atmosfera do filme, assim como a fotografia com uma paleta cinzenta, muito contrastada, o escuro, as cenas na escuridão, realmente a escuridão envolve os personagens, eles parecem mergulhados, cercados por uma escuridão profunda. Então é um filme, inclusive a trilha sonora de cordas e com tom dissonante, com vocais, com coral, ajuda a criar uma atmosfera de tensão constante. Mesmo que a gente não entenda onde está a ameaça, a gente sente que existe uma ameaça ali. Só que o problema é que parece que são dois filmes. Por um lado, o filme tenta mostrar como a crença extremada, fundamentalista, um dogma profundamente manifestado de maneira muito intensa, associada à ignorância dos personagens, leva a uma visão grotesca e ao mais puro sofrimento. Então, nessa maneira, o filme é uma denúncia. Inclusive, depois, no final, ele faz questão de citar que vários dos diálogos que a gente ouve ao longo do filme foram retirados de registros históricos. Então, a gente percebe como a ignorância religiosa levou e leva a brutalidades imensas, mas nós estamos falando especificamente da Inquisição, inclusive. E nesse sentido, o filme funciona muito bem. É incômodo, é angustiante a gente perceber como aquele dogma religioso leva a um sofrimento daquela família. Por outro lado, o filme também quer funcionar como um filme de terror. E de certa maneira retratar como se a presença das bruxas fosse, ou de uma bruxa fosse real. E aí o filme se perde, porque ele não sabe se ele quer funcionar como um comentário histórico, religioso, uma crítica inclusive religiosa e uma observação histórica, ou se ele quer funcionar como um filme de horror. E aí um lado acaba sabotando o outro e o filme, infelizmente, acaba saindo realmente prejudicado com isso, embora ele tenha uma atmosfera inquietante muito eficiente. Então é isso, foram esses os 5 filmes que eu vi no 9º dia da Mostra de São Paulo 2015. Um grande abraço, bons filmes.